Deus é tremendo, não é? Deus não é tremendo? Bom, Marcos 16 e no verso 15, meios pelos quais se recebe a cura. Diz assim: e lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Olhe para mim. Jesus ordena os discípulos irem pelo mundo pregar o que, gente? O evangelho. No verso 16, no verso 15 está a ordem do que nós chamamos de grande comissão. Ele ordena e diz: vão pelo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. No verso 16, ele vai dizer o que é evangelho, o que tem que acontecer no evangelho. No verso 16 ele diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. No verso 17 ele vai dizer os benefícios que acompanham o evangelho. O evangelho ele não pode ser só doutrina, mas ele também não pode ser só dons ou curas. Ele precisa ter ambos. No verso 17 Jesus diz: e esses sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão em novas línguas, para quem não crê. Pegarão em serpentes com as mãos. E se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. Isso é evangelho. Bom, há inúmeros de meios pelos quais a cura pode ser obtida. E por que existe vários meios para uma pessoa ser curada e permanecer curada? Quando nós pregamos sobre cura, muitas pessoas dizem: mas eu não estou doente hoje. Mas é muito difícil passar pela vida sem ter alguma doença, sem ter algum problema de saúde. Todos nós precisamos de cura ou precisaremos. É fato ou não é, gente? Bom, agora por que Deus liberou na sua palavra muitos meios para obtermos cura? Por que Deus liberou isso? Por que Deus mostrou várias maneiras distintas para uma pessoa ser curada? É justamente porque a fé de todos não estão no mesmo nível. Tem uns que têm fé para ser curado agora. Tem uns que a fé deles irão aumentar e aí eles vão melhorando até conseguirem completamente a cura. Agora, por exemplo, a cura ela acontece como nós vimos agora. Ontem Deus agiu de muitas maneiras. Todas as pessoas que foram ministradas ontem foram curadas. Todas. Já no primeiro dia não foram todas que foram ministradas, foram curadas. E aí eu posso revelar um segredo do meu coração para você. Eu sabia disso. Tanto que antes de chamá-los para orar, eu disse: não são todos que Deus me mandou chamar. Quantos se lembram? Mas eu vou chamar a si mesmo. E por quê? Porque nós estamos numa escola de cura. É necessário você ver até os que não são curados. E por quê? Quando nós entendemos esse princípio, nós vamos ver que Deus providenciou os métodos distintos pelos quais as curas físicas podem acontecer. E esses métodos estão registrados na Bíblia. Em um desses métodos, você deve se encaixar. O milagre, a cura, acontece por meio de um desses métodos. O primeiro método que nós temos na Bíblia para receber uma cura divina, é o mais poderoso deles, é este: use o nome de Jesus contra o diabo e a doença. Exija em nome de Jesus que a doença saia. Através de todo o livro de Atos, que foi o livro mais exposto aqui nesses dias, os apóstolos não oravam pelos doentes. É interessante, você não vê Jesus orando por doentes. Você não vê os apóstolos orando por doentes. Eles exigiram, eles ordenavam
que os doentes fossem curados. Quando você prega isso, as pessoas tomam um susto e falam, mas a gente pode mandar em Deus? Se é Jesus que cura, a gente pode ordenar que ele é cura? Não, veja bem. Quando você exige a cura em nome de Jesus, você não está exigindo de Deus. Você está exigindo de Satanás que ele saia. Aí nós temos que voltar ao princípio. Eu quero dar uma pausa aqui nesse princípio, que é muito interessante. Falarmos do princípio dito ontem. Como tem muita gente que não estava ontem, por que nós exigimos que as doenças saiam em nome de Jesus? Por que nós não pedimos permissão para que os milagres aconteçam? O princípio está aqui, porque a doença vem de Satanás. Mas pastor, isso é bíblico? Veja bem, em Atos 10:38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A Bíblia está dizendo que a doença é uma opressão do diabo. Mas não apenas isso. Em Lucas 13, no verso 16, está assim: Jesus disse: e não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Essa é a história da mulher encurvada que Jesus curou num dia de sábado e os fariseus ficaram loucos. E aí agora Jesus olha para esses fariseus e diz, então, essa mulher está há 18 anos, e olha o que ele diz, presa por Satanás nessa doença. O próprio Jesus chama a doença de uma obra maligna. E há pessoas que gostam de usar a doença. Agora veja bem. Uma vez eu fui orar para um moço surdo. Não fui orar, inclusive. Eu estava pregando uma igreja em Goiás. E o pastor me chamou no escritório e disse, pastor, eu te trouxe aqui o meu auxiliar, meu copastor, para o senhor orar por ele, que ele é surdo. Mas eu não quero que o senhor ore lá no culto, porque senão o povo vai achar estranho. Mas não é só isso. Quando eu fui orar, o pastor saiu, o copastor dele falou assim, pastor, posso te fazer um pedido? Não ora não. Eu falei, mas irmão, você está surdo? Sim, mas eu uso aparelho de um ouvido, é só de um, então às vezes eu nem uso, na igreja ninguém percebe. Não ora não. Mas por quê? Porque eu recebo uma aposentadoria, eu sou encostado por isso, pastor. Tem muita gente aí que se Jesus curar ele vai ter que voltar a trabalhar. Irmãos, eu conheço gente encostada em um local e trabalhando em outro, e todo mês vai lá, faz perícia e finge que está doente. Pois bem, o nome disso é roubo misturado com mau caratismo, misturado com outra coisa. Como que uma pessoa dessa, veja, o crente finge que está doente para ter um benefício, ele vai morrer doente como juízo. A Bíblia diz, Jesus disse que a doença é uma obra maligna. Jesus não está dizendo que o doente é endemoniado, ele está dizendo que ele é oprimido pelo diabo. Você deve tratar a doença como a Bíblia trata. A Bíblia trata a doença como ela trata do pecado. Ela não pode ser bem-vinda no seu corpo de maneira nenhuma. Então, por esse motivo, nós precisamos exigir, ou você pede por favor para um demônio sair de uma pessoa. Demônio, por gentileza, taca pau nesse carrinho e dá a linha, meu filho. Demônio, eu te peço, por favor, saia. Você acha realmente que eu estou aqui para pedir que alguém seja curado? Quando eu exijo em nome de Jesus que a doença saia, eu não estou exigindo de Deus, eu estou exigindo de quem? Dos demônios. São eles que prendem as pessoas em seus corpos na enfermidade. Essa pessoa pode até ir para o céu, mas vai debaixo de muito sofrimento, se ela não entender que a doença vem de Satanás. É um meio que Satanás tem para nos oprimir, para nos chatear.
Assim como o pecado é a fortaleza que o diabo tem para nos levar, nos prender e nos levar para o inferno. Então, através de todo o livro de Atos, você não vê os apóstolos pedindo. Eu quero que você me ache na Bíblia um apóstolo dizendo: Senhor, se for da tua vontade, cure Beltrano. Que nada, estava Pedro na entrada do templo Formosa e ele exigiu em nome de Jesus: levante e anda. Ele não pediu permissão, porque Jesus já tinha dado a permissão em Marcos: vão e cure em meu nome. Eu lhes dou essa permissão, não precisa pedi-la, eu já dei. Cure os enfermos, expulse os demônios, cure os cegos. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. Você já tem essa permissão. E essa permissão nos é dada em nome de quem? Em nome de Jesus. O texto do coxo na porta formosa está registrado em Atos 3, quando Pedro e João exigiram em nome de Jesus que o homem se levantasse e andasse. Preste atenção, não existe um ser humano que tem direito de exigir alguma coisa de Deus. Deus é soberano, mas nós temos todo o direito de exigir de demônios. De Deus, nunca. De demônios, sempre. Amém? Mesmo porque o Senhor nos deu poder e autoridade sobre os demônios. Então você tem poder para exigir. Diga: eu tenho poder. Jesus disse, ele deixou bem claro: em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, os curarão. Ele está dizendo: o meu nome fará isso. Eu farei isso quando você pronunciar o meu nome. Você não precisa fazer força. Você não precisa dar um vale de sal. Vem cá, senhora, passa no vale de sal. Eu não preciso pôr a piscina aqui e jogar ela dentro da piscina para chamar de tanque de Betesda. Eu apenas posso dizer em nome de Jesus: receba, e você irá receber. Porque ele disse: é no meu nome que você faz isso. É no meu nome que você faz isso. Não é por causa de um sal, um sabonete, uma arruda. É no meu nome. Alguns chamam isso de pontos de contato. Eu vou te dizer qual é o ponto de contato: é a fé. Você não precisa pedir permissão. Você não precisa pedir por favor ao diabo a nada. Quando falamos com demônios e suas obras, nós exigimos em nome de Jesus. Se há um problema na sua família, aprenda a exigir em nome de Jesus que os demônios larguem essa situação. Que eles saiam desse caminho. Exija isso, fale, use o nome de Jesus. Aleluia. Em Colossenses 2:15 diz que Jesus fez um show pirotécnico com os demônios. É como se Jesus pegasse cada demônio e colocasse dentro de um bastão de fogo de artifício e fizesse assim, e demoninhos explodiram. Porque a Bíblia diz que Jesus os expôs publicamente para a vergonha eterna. Não há poder nos demônios. A Bíblia diz que o poder foi dado a Jesus. Ele tem todo o poder e esse poder é dado a nós. Exija que as coisas mudem na sua vida. Em nome de Jesus eu declaro: as coisas irão mudar na sua vida. Em nome de Jesus, a partir de hoje. Nós devemos entender que o nome de Jesus nos pertence. Da mesma maneira que ele pertenceu à igreja do primeiro século. Nós temos o direito de usar esse nome. Oh, aleluia! Eu não sei se você consegue perceber o poder que há por detrás disso. Aqui na contracapa do livro, surgiu uma frase muitos anos atrás. E ela colocou a frase principal do livro: existe tanto poder no nome de Jesus Cristo, quanto que havia nele quando ele esteve aqui na terra. Não, você não entendeu o poder que tem por detrás dessa palavra. Eu estou dizendo que Jesus deu poder ao seu nome, e nós usamos esse nome.
Quando você diz em nome de Jesus, é como se Jesus estivesse fisicamente aqui agora. De fato, ele está em espírito. Mas existe tanto poder no nome de Jesus, quanto que havia nele quando ele esteve aqui na terra. Há poder no nome de Jesus Cristo. Há poder no nome de Jesus Cristo. Você não está entendendo nada, mas eu vou repetir. Há poder no nome de Jesus. Esse nome tem poder. Esse nome tem poder. Bendito seja o seu nome. Bendito seja o seu nome. Glória ao nome de Jesus. A salvação nesse nome, a libertação nesse nome, a cura nesse nome. Esse nome nos pertence. Diz: esse nome me pertence. Diz mais alto. Olha para o irmão do lado e diz: esse nome é seu. O nome de Jesus é a chave que abre a porta para o impossível. O nome de Jesus é a chave que abre a porta para o sobrenatural. Não é o meu nome, não é o seu nome, é o nome que tem poder. Filipenses 2,6 diz que Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Igreja, glorifique o nome de Jesus. Glorifique o nome de Jesus. Bendito seja o seu nome. Aleluia. Em Atos 3:12, eu amo chuva. Em Atos 3:12, quando chove, irmão, você aumenta um pouco o microfone que fica confundindo. Em Atos 3:12 não diz que ele tinha poder. Ah, Jesus tinha poder. Atos 3:12 diz que ele tem hoje poder. Jesus tem todo poder. Você pode dizer isso 3 vezes bem alto? Jesus tem todo poder. Mais alto. Jesus tem todo poder. Aquele nome do passado é nosso hoje. O nome de Jesus é o nosso tesouro hoje. Eu amo pronunciar esse nome. É no nome de Jesus que você fala para um paraplégico daquele: levanta e anda. E se a cura é iniciada por Deus, ele vai se levantar e andar. Em João 16, do verso 23 ao verso 24 diz: tudo que pedirdes em meu nome ao Pai, ele vô-lo te dá. Epa! O que você espera? Tudo, qualquer coisa que você pedir em meu nome ao Pai, você irá receber. Mateus 18, do verso 19 ao 20, diz assim: se 2 de vós concordardes na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Bom, o primeiro meio e o principal pelo qual cura e milagres acontecem e libertação é em nome de Jesus. A Bíblia diz que tudo o que fores fazer, seja por obras ou palavras, faça em nome de Jesus. Segundo meio pelo qual se recebe cura está registrado em Tiago 5:14. Unja com óleo de acordo com Tiago 5:14. Bom, esse meio não é meu. Eu sou inimigo de pontos de contato. Eu sou inimigo de você ficar 7 batidas na porta, não sei do quê. Novena, isso eu não gosto. Os nossos irmãos aqui sabem. Você nunca vai chegar aqui para receber um cimentinho, uma arrudinha para pôr na carteira, uma chavezinha da vitória para você pôr, que aí vai trazer dinheiro para a carteira. Nós nunca faremos isso. E você sabe por que eu jamais farei isso? Porque o nosso tesouro é o nome de Jesus. Nós não somos místicos, nós cremos. Nós cremos na
palavra, irmão. Você quer que a sua igreja, você quer viver milagres, use a palavra, não meios, artifícios, pontos de contatos. É insuficiente. Mas antigamente alguns amigos meus disseram, se você não dá alguma coisa para o povo, eles não voltam. Bom, nós estamos aqui desde domingo e hoje, terça-feira, o povo dobrou e nós não temos nada. Você não recebeu uma água, uma ruda, você não recebeu absolutamente nada. Você apenas veio porque ouviu a palavra e viu os milagres. Amém? Bom, Tiago 5,14, essa chuva é sinal de bênção, viu? O natural explica o espiritual. Deus vai chover na sua vida hoje muitos milagres. Aleluia, coisa linda. Bom, Tiago 5,14 está aqui, ó. Está alguém entre vós doentes? Chame os pastores da igreja e orem sobre eles. Fazendo o quê? Ungindo-os com azeite em nome de Jesus. O óleo da unção é bíblico. Nós usamos e abusamos desse meio. Nós usamos o óleo sem vergonha nenhuma. Acho que pode fechar agora aí, viu? Pode aumentar o som. A cair não cai, viu, gente? E se chover pedra não fura também, porque é zinco. Agora, veja bem o que eu estou dizendo. Quando você crê no nome de Jesus, só tem um artifício bíblico que a Bíblia nos deu, 2 deles. Mas a Bíblia não ordena dar lenço às pessoas. Se fizermos, está na Bíblia. Mas um deles a Bíblia ordena, que é o óleo da unção. Esse olhinho aqui, o azeite. A Bíblia diz, tem alguém doente? O que é que você faz? Unja-o com azeite, em nome do Senhor, para que ele seja curado. Agora você perceba que não são todos os doentes na Bíblia que eram ungidos com azeite, mas o azeite também é um meio para se ministrar cura sobre as pessoas. E aí continua, e a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Escute bem o que eu vou dizer. Os crentes do primeiro século não tinham o Novo Testamento. Você já parou para pensar nisso? Os crentes do primeiro século não tinham Bíblia. Eles não tinham o Novo Testamento. O que eles tinham? Eles tinham cartas que eram distribuídas entre um e outro, entre eles. Então eles não tinham a Bíblia. Então eles não sabiam que Pedro escreveu na sua primeira epístola de Pedro 2:24, quando Pedro disse, pelas suas feridas sereis curados. Pedro repetindo o que Isaías 53:4 também diz. Se esses crentes do primeiro século podiam andar em saúde, sem ter os ensinamentos que nós temos, quanto mais nós podemos andar em saúde hoje. Escute bem o que eu vou dizer. Pode acontecer entre os filhos de Deus ter doentes? Pode. Mas não é comum. Não pode ser aceito como algo comum. Deus não quer os seus filhos doentes. Quem já entendeu isso de uma vez por todas? Isso está claro para vocês? Diga amém. Bom, realmente pode acontecer de um crente morrer doente. Mas você não vai encontrar na Bíblia um jovem, um bebê, um moço, na flor da idade, obediente a Deus, morrendo doente. Você vai encontrar um velho. Eliseu morreu com 80 anos e a Bíblia vai dizer, pela doença que ele tinha. Mas com 80 anos, irmão. Mas você não encontra na Bíblia um apóstolo, um discípulo, um profeta jovem moço na flor da idade morrendo doente. Você não encontra um crente. Irmãos, pode acontecer desse ano, a gente tem algum irmão doente na igreja, inclusive a doença vem sobre todos.
crente não quer dizer que crente não fica doente, quer dizer que quando tiver doença já tem cura provida. Quer dizer que se você ficar doente daqui 30 anos, você já tem cura liberada para você daqui a 30 anos, em nome de Jesus. Um rapaz me perguntou: pastor, um crente batizado com o Espírito Santo pode ter depressão? Eu disse: um crente batizado com o Espírito Santo pode usar óculos? Porque ele usava óculos. Irmão, falou: mas pastor, um óculos não é uma espécie de enfermidade? Bom, de fato seria. E por que o senhor não tira óculos? Bom, eu faço questão de usá-lo. É muito complicado, irmãos. Eu fui pregar no estádio uma vez e houve tanta cura, mas tanta cura. Eu lembro disso como se fosse hoje. Eu acho que o Juliano estava junto, né? Que as pessoas, lá em Santarém você estava? Não estava. Que as pessoas corriam atrás, rasgaram o meu terno, rasgaram a minha camisa. Havia, eu acho que 40 ou mais pessoas. E as pessoas vinham e os obreiros tiveram que ajudar. Aquele dia eu voltei para o hotel pensativo. Muito pensativo. Eu quero que você saiba que assim como você, eu uso o nome de Jesus e preciso da cura do mesmo jeito. Quem está entendendo, diga amém. Mas de fato eu não sou doente das vistas. Eu uso óculos porque eu escrevo muito e o médico exigiu que eu usasse o óculos para não ter algum problema. Eu costumo dizer que o que é a medicina, o que você puder fazer, faça. Deixa o milagre para Deus, mas o que você puder fazer, faça. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus usa todos os meios para fazer milagres. Bom, como eu escrevo bastante, o médico falou: use muito óculos para você não esquecê-lo depois numa gaveta. Realmente a minha cabeça doía muito escrevendo na frente do computador e tal. Eu preguei ontem, inclusive, que tem pessoas que ficam doentes e porque algumas curas não acontecem. Ontem muitas pessoas faltaram. E nós dissemos que toda doença é proveniente de um tipo de pecado ou desobediência. Se tem, como foi dito ontem, há pecados de ação e há pecados de omissão. Pecados de ação são pecados que te levam para o inferno. Pecado de omissão são pecados que te fazem viver, te fazem sofrer. Por exemplo, se você não cuida do corpo, não adianta reclamar a Deus que você é um bom crente, mas está doente. Se você não come direito, não dorme direito, não se cuida, não se alimenta, você vai ficar doente e não adianta falar que Deus não cuidou de você. Você está pecando contra o corpo. Qual é o nome disso? Pecado de omissão. Bom, terceiro meio pelo qual se recebe a cura, registrado na Bíblia. O primeiro meio é o quê? O nome de Jesus. O segundo meio é o quê? Ungindo com óleo. E o terceiro meio está em Marcos 16, no verso 15. No verso 18. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O terceiro meio pelo qual se recebe ou se ministra cura é impondo as mãos sobre os enfermos. Agora veja bem, mãos transfere o que a pessoa tem de melhor ou de pior. Se alguém com uma vida destruída pôr a mão na sua cabeça, ele vai passar o que ele tem para você. A Bíblia diz: impõe as mãos. Por quê? Porque aquilo que eu recebo de Deus, eu transfiro pelas minhas mãos. Alguém me perguntou esses dias: mas pastor, por que Jesus está dizendo, pegarão em serpentes, e se beber veneno, não lhes fará mal? Bom, eu quero que você perceba que Jesus está falando num contexto de 2000 anos atrás. Naquela época era comum matar as pessoas de duas maneiras. Como se matava as pessoas? Os reis assassinavam escondido. Eles colocavam serpente na cama. Imagina você acordar e uma serpente na cama. Ou colocavam veneno na bebida, no vinho. Por isso que todo o rei, toda pessoa rica tinha um copeiro que bebia antes dele. Então Jesus está dizendo,
vai acontecer de tentarem matar vocês por serem cristãos e vão colocar cobras no leito de vocês e envenenar as suas comidas. Mas quanto ao receber o poder de Deus, vocês irão beber veneno, mas não irão morrer. Serão picados por cobras ou vão pegar nelas e não irão morrer. A Bíblia fala que Paulo em Malta foi picado por uma serpente terrível. E adivinha quem morreu? A serpente. Paulo era mais forte que o Chuck Norris. Aumenta, meu filho, que a chuva está forte. Agora nós temos um ponto importante aqui nesse texto, presta atenção. Jesus está dizendo, em primeiro lugar, impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A partir dessa escola de cura, toda terça-feira nós faremos as duas coisas. Ungir com óleo e impor as mãos sobre doentes e pessoas que querem milagres. Todos os cultos, toda terça-feira manifestaremos essa ordenança do Senhor. E agora eu questiono os pastores e ministérios, fazem da sua igreja uma sala de aula com música, sem demonstração do poder de Deus. Veja bem, isso aqui não sou eu que estou dizendo. Jesus disse, vão pelo mundo, prega o evangelho, converte as pessoas, mas impõe as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados, mas expulse os demônios. Não, pastor, mas a cura ficou no passado, a doença também? O demônio ficou no passado, os demônios também ficaram? Nós não temos mais demônios hoje nos corpos das pessoas? Nós não temos mais pessoas doentes? Que evangelho estúpido e sensacionista é esse? Que crê que as coisas cessaram, mas os doentes ainda continuam. Jesus está falando, pregue o evangelho, e nesse evangelho sinais e maravilhas seguirão aqueles que creem. Em meu nome os demônios irão sair. E sai como? Em Atos 8 diz que eles saem aos berros, saem gritando, saem berrando, mas sai porque onde tem o poder de Deus, o diabo sai gritando. Você quer ver? Aos que estão em toda a escola de cura não seria necessário. Mas como tem muita gente aqui que não esteve ontem, está escrito aqui. Atos 8, versículo 7. Jesus disse que expulsaria os demônios no nome dele. E como que os demônios devem sair? Atos 8 e 7 diz, porquanto os espíritos imundos abandonavam aos muitos aos gritos, aos berros, e os paralíticos eram curados. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. Você precisa tirar toda a religiosidade de dentro de você para tomar posse do evangelho todo, ele todo. O evangelho todo é ele todo. O evangelho começa com o novo nascimento. Depois do novo nascimento vem um arrependimento. Não o contrário. Ninguém morto pode se arrepender. Deus dá vida a ele primeiro, depois ele se arrepende. Depois do arrependimento vem os benefícios de todo esse evangelho. É o que nós estamos lendo aqui. Sabe o que está acontecendo nas igrejas, irmãos? Os crentes... luz não pode acabar. Os crentes entram na igreja, escute, eles se convertem de palavras, doutrinam a sua mente, mas eles continuam com a vida do jeito que está. Então ele fica 1 ano, 2 anos na igreja, agora ele faz um curso, mas o demônio continua lá dentro. Ele vai lá, faz um curso, vai lá, vira um líder de alguma coisa, mas continua com problema de saúde ou com demônio. E agora ele vira um pastor endemoniado. Porque ele vai no seminário. E diabo, irmão, sai só de uma maneira. Sabe como? Em nome de Jesus. Se você não falar demônio sai em nome de Jesus, ele nunca saiu.
Demônio não sai quando você tem uma doutrina. Demônio sai quando você diz, saia! Em nome de Jesus. Jesus chegou em Gadara e ele ordenou que o demônio saísse. Você entende? Precisamos exigir que os demônios saiam. Isso precisa ser feito. Agora, como isso é feito, como as igrejas têm feito, eles estão confundindo libertação com exorcismo. Aí o diabo fala, o diabo prega, o diabo domina. Tem igreja aí que se a pombagira morrer, elas fecham a porta. Tem igreja aí que se o Exu Caveira deixar de existir, elas também deixam de existir. Elas vivem à base do que o diabo fala, não do que a palavra fala. Nós devemos pregar o evangelho, nós devemos curar os enfermos, nós devemos expulsar o demônio, mas nada de vale de sal, irmão. Nada de colocar aqui uma espécie de tanque de Betesda, em nome de Jesus. O tanque de Betesda hoje é a minha fé, é quando o anjo movimenta as águas, e hoje não é só uma pessoa curada por vez, são todos os que creem. Quem crê nisso, diga amém. Segundo lugar, a Bíblia diz, quem pode impor as mãos para que eles sejam curados? Só os pastores? Bom, Tiago 5 diz que quando tem alguém doente, você chama os pastores, mas isso você está falando do culto. Portanto, a promessa de Deus da grande comissão é para quem? Para quem? Para a igreja. E curar enfermo e expulsar demônio está dentro da grande comissão. Então, curar enfermos e expulsar demônio, você pode fazer isso. Escute o que eu estou dizendo. Você pode fazer isso. Quem crê nisso aí? Quem crê que o Senhor pode te usar com cura? Bom, no mês de abril nós vamos ter aqui um seminário que nós temos, eu chamo de Escola do Espírito, Escola dos Dons. Essa aqui queimou. A gente chama de Escola do Espírito, que é o andando no Espírito, andando no poder, é quando nós ministramos todos os dons e a igreja começa a operar em dons. Fica atento que você vai receber isso em nome de Jesus. No verso 17 e 18 diz que todo crente que crer pode impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Quem crê aí? Em terceiro lugar, Jesus não diz para nós curarmos os enfermos. Ele diz para nós impormos as mãos. E se eles tiverem fé, serão curados. Às vezes eu fico me questionando se eu sequer tenho dom de cura. Eu nunca curei ninguém. Sempre é Jesus que cura. Mas o dom de cura é nada mais, nada menos que o dom da fé. Você está colocando em prática aquilo que você crê. Em nome de Jesus isso acontece, que quem cura mesmo é Jesus. Olha para mim. Eu sonho com uma igreja bíblica. Mas não uma igreja doutrinária apenas, porque aqui também em 3 anos, tudo que é tipo de doutrina a gente pregou nessa igreja. É bom, o povo fica bom. Mas uma igreja cheia do poder do Espírito Santo também. Há 3 anos eu venho dizendo aqui que chegaria o dia em que viveríamos um grande avivamento, que milagres iriam acontecer, que pessoas seriam curadas de câncer aos montes, como foi ontem. Que o Senhor iria tocar, que mortos iriam ressuscitar. Muita gente não acreditou nisso e deu linha. Mas aqueles que acreditaram, é hora de vivermos essa promessa. Filipe estava em Samaria e um avivamento veio em Samaria através de Filipe. E houve grande alegria naquele lugar. Pois bem, eu te digo que um grande avivamento vai acontecer nessa região. Famílias inteiras serão salvas, mortos irão ressuscitar, paralíticos irão andar, porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É hora de experimentarmos isso. Quem crê faz barulho. Jesus não obriga você a curar ninguém. Ele ordena você orar. Aí, pastor, mas se eu orar e não for curado, o problema não é seu. Se você orou em nome de Jesus, o problema não é seu. É dele. É critério
dele. Eu também percebi por que eu deixei de ministrar a cura no início. Era muito novo, 22 anos de idade. As pessoas começavam a me questionar. Orar por cura é andar sobre ovos quebrados. É um terreno escorregadio. As pessoas olham para você, elas querem obrigar você a curar elas. E os pastores? Você termina uma conferência, eles querem obrigar você a curar as pessoas. Pois bem, a Bíblia não diz que eu tenho que curar enfermos. Ela diz que eu tenho que impor as mãos sobre eles. E em nome de Jesus, se eles tiverem fé, eles serão curados. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Bom, em quarto lugar, receba a cura por meio dos dons de cura. 1 de Paulo aos Coríntios 12, verso 9, são os meios pelo qual se recebe a cura. Diz que um dos dons espirituais que Deus colocou na igreja é o dom de curar. O dom de curar é diferente dos outros métodos, meus irmãos. Dos outros métodos que nós temos para obter a cura. O que é o dom de curar? É uma manifestação sobrenatural de Deus sobre uma pessoa específica. É quando Deus olha para uma pessoa, ele diz: eu vou te usar com isso. É um dom perigoso. É o dom mais fácil para um homem ir para o inferno tendo ele. Porque é o dom mais fácil para se envaidecer. Porque também é o mais fácil para levar as pessoas a idolatrar quem tem tal dom. Ele deixa rapidinho de ser um pregador e passa a ser um curandeiro. No Maranhão chama-se cureteiro. Bom, eu já me policiei. Já estou escaldado quanto a isso. Mas é um dom poderosíssimo. Esse dom é um super dom. E deixe-me te dizer, ele está disponível a todo o corpo. Você já se imaginou com o dom de curar? Que coisa. Irmão, meu fulano está lá no hospital. Você põe a mão e Deus levanta o doente. Que coisa tremenda. É tremendo ou não é? Quem quer experimentar isso de Deus na sua vida? Bom, essa é a maneira mais usada no Novo Testamento. Os apóstolos que receberam o dom de curar, dado pelo Espírito Santo, operavam com esse dom. Qualquer coisa que nós obtemos de Deus é um dom. E o da cura é um dom poderoso. Bom, o dom de curar, ele é um dom liberado a todos. É um dom que Deus inicia por ele mesmo. Em quinto lugar, saiba que a cura lhe pertence. Aqui nós terminamos a primeira parte sobre os meios pelo qual o Senhor cura. E aqui eu quero concluir o sermão da noite, que a gente quer terminar com muita manifestação do poder de Deus aqui. Se você não tiver pressa para ir embora, amém? Quem não está com pressa? Eu não estou. Eu sei o que Deus quer fazer aqui hoje, mas se você tiver pressa, irmão, aí fica difícil. Eu quero que você chegue no hospital e fale: doutor, eu quero que o senhor me atenda agora. Seguinte, doutor, se o senhor não me curar agora, eu vou embora desse hospital. Você faz isso? Mas as pessoas chegam na igreja. Teve uma pessoa que eu estava pregando, uma pessoa veio aqui à frente. Falou: se o senhor não orar por mim agora, eu vou embora. Eu olhei para ela e falei: o que a senhora tem? Eu falei: câncer. Eu falei: então pode ir. Eu te pergunto se ela teve coragem de ir. Quer que alguém chegue ao doutor? O senhor disse que tem uma cura para mim. Se o senhor não me der agora, eu vou embora morrer em casa. Nada, fica lá na fila, lá, até o médico atender. Mas chega na igreja, tem que ser do jeito dele, da maneira dele, senão ele vai embora. Bom, você quer um milagre? Então aguenta aí. Fala pro irmão: aguenta aí. Que Deus tem coisas grandes aqui hoje. Bom, algumas verdades precisam ser aplicadas no final da escola de cura, para depois você não sair por aí questionando a Deus. A primeira delas: saiba que a cura lhe pertence.
O melhor método para ser curado, irmão, é conhecer você mesmo as Escrituras. Eu vou dizer de novo. O melhor método para ser curado é você mesmo conhecer o que está na sua mão, a palavra de Deus. Nós não somos como os crentes do passado, a religião do passado que proibia as pessoas de lerem isso. Nós somos cristãos, somos estudiosos da Bíblia. E a cura lhe pertence. Nós precisamos saber que esses textos que serão mencionados agora lhe pertencem. Isaías 53:4, ele levou sobre si nossos pecados e doenças, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mateus 8:17 diz, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, ele levou sobre si nossos pecados e nossas dores, e pelas suas pisaduras fomos curados. 1 de Pedro 2:24, que diz, pelas suas pisaduras fostes curados. Salmo 107:20 diz, enviou-nos a sua palavra e nos curou. Salmo 103:3 diz, ele perdoa pecados e cura enfermidades. E tem mais, eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que te sara. Se me obedeceres, eu vou desviar as doenças sobre a sua vida. O que mais você quer que eu cite a noite toda? Você precisa entender que isso dito agora lhe pertence. Aceitar a doença no corpo é aceitar que o diabo tem poder sobre ele, sobre o seu corpo. Rejeite a doença. Exerça a fé até o último instante. Exerça. Rejeite a doença, rejeite a depressão. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Eu estou, a palavra de conhecimento sendo liberada aqui agora. O Senhor está mudando situações aqui agora. Oh, shekantalabá, sorecalabá, xerecantalabás. O Senhor me mostra uma pessoa que teve uma perda terrível. A partir dessa perda, ela começou a questionar a Deus e perdeu a fé em Deus. Deus quer falar com ela aqui nessa noite. Eu sei que pode expor ela. Se ela não quiser falar aqui agora, fale comigo depois do culto. Mas eu preciso falar seriamente com você. Se você quiser falar, que o Senhor fale com você durante o culto, para que a fé dos irmãos também seja aumentada, fique à vontade. Mas o Senhor precisa falar com você. Ele precisa falar. Eu sei quem é essa pessoa, mas eu não farei para não expor. Essa pessoa precisa de boa vontade de fazer isso. Ok. Agora, sabe algumas verdades dentro do princípio que a cura lhe pertence. Primeira verdade. Primeiro diga bem alto. A cura me pertence. Diz mais alto. Honestamente, quem aqui tem problema de saúde na sua família, ou conhece alguém, ou você, alguém, ou alguém da sua família, tem problema de saúde? Levanta a mão. Bem alto. Bem alto. Muita gente. Muita gente. Quem não tem problema de saúde hoje, levanta a mão. Bem alto. Se algum dia tiver, já tem cura provida a você. Amém? Guarde isso em seu coração. Dentro desse princípio que a cura lhe pertence, tem algumas verdades que têm que ser ditas. Primeira verdade. Saiba a diferença entre as curas que Deus inicia sobrenaturalmente e as curas que o homem inicia pela sua própria fé. Você lembra que na primeira noite eu disse, não senti de orar por ninguém, mas vou orar a si mesmo. Eu estava agindo com a minha fé. Ontem à noite foi todas iniciadas por Deus. A irmã que agora foi iniciativa de Deus. Essas duas maneiras acontecem, porque eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito teimosa. Se eu estiver num culto e Deus não falar comigo para orar por ninguém, Deus não vai falar não ore, isso nunca aconteceu. Mas Ele simplesmente não fala nada. Quando Ele não fala nada, eu vou iniciar com a minha fé mesmo. Muitas vezes dá certo.
E muitas vezes não dá, porque o homem é falho. Pois bem, mas saiba isso, para você entender que a cura lhe pertence. Nós precisamos saber a diferença sobre as curas que Deus inicia por sua soberania e as curas que o homem inicia por sua própria fé. Se nós não sabermos a diferença, nós seremos impedidos de recebermos cura ou de orarmos por cura. Em João 5:2 nós lemos a história do tanque chamado Betesda em Jerusalém. A história é o seguinte: 5 alpendres foram construídas em volta de uma piscina, um tanque, que colocaram o nome ali de Betesda. Estavam ali, esse tanque, 5 alpendres invadidos por uma multidão de doentes, paralíticos, mancos, mutilados, os leprosos, tudo que é tipo de gente doente, ficava em volta do tanque Betesda. Todos estavam esperando alguma coisa. O que acontecia? De quando em quando descia um anjo do céu e mexia as águas. Esse anjo era visível por todos. Que coisa doida. A Bíblia, por que fumar maconha, irmão, quando você lê um negócio desse? A Bíblia é um negócio tremendo. Veja bem, eu estou ali passeando e estou vendo ali um anjo dando uma gabrielada na água assim. E tem gente que não crê que anjo desce e faz as coisas. Claro que acontece. E vai acontecer aqui hoje. O Senhor falou. Oh, aleluia. Tem irmãos aqui que terão visões de anjos trazendo cura. Corações serão trocados aqui agora. Oh, Sheila, Bachore, canta lá, a senhora, fica em pé. Oh, Deus está te dando um novo coração agora. Eu não sei o que é. A senhora veio aqui em busca dessa cura. Uma vez está desentupindo aí. Agora. Tem quanto tempo que estava entupida essa vez, irmã? Quantos anos? 6 anos a vez estava entupida. Vem aqui, irmã. O Senhor está desentupindo agora. O Senhor me mostrou o coração dela. Sobe aqui, irmã. Ela veio aqui para desentupir a veia do coração. O coração dela estava fraco. Canta lá, balabas. Qual é o nome da irmã? Cleide. Quem trouxe a irmã Cleide aqui? Eu vim pela 3ª vez aqui hoje. Hoje eu vim sozinha, porque a minha família combinaram de vir. E não vieram? Tem uma sobrinha ali que veio aqui. A senhora está procurando essa cura do coração há quantos anos? Faz 2 dias que eu estou sem comprimido, porque eu estou hipertensa, né? Estou sem o comprimido. Falei, hoje eu vou na igreja. Não tomou remédio? Não, 2 dias sem tomar. Meu Deus. Pressão. Mas eu perguntei para a senhora, há quantos anos a senhora está procurando a cura do coração? Eu estou sempre buscando a Deus. Aonde tem um irmão com dom, a senhora vai lá para ser curada? Vou. E hoje o Senhor trocou seu coração, a senhora não viu, ele desentupiu. Eu estava sentado aqui, vi um anjo trocando e limpando o seu coração agora, só está curada. Eu tenho a ver Hã? com Não precisa só falar que tem mesmo, eu sei. Fala para a igreja, a senhora tinha ou não veia entupida? Eu tenho o laudo do médico. Eu sei que tem, eu vi. E Jesus desentupiu agora, irmã. Leva a sua cura. Vai com Deus, bate palma, gente. Aleluia. Glorifica o nome de Jesus. Aleluia. Se você quer ir embora, vá, irmão, mas o Espírito Santo está agindo nesse lugar. Me perguntaram ontem, você vê as pessoas? Muitas eu vejo, outras eu chamo elas e começa a sair pela boca. Você sabia que a maioria das pessoas que o Senhor traz palavras de conhecimento, 10 minutos depois eu não lembro o que elas tinham? Para provar que é Deus mesmo. Essa senhora ia atrás, onde ela ia para ser curada, ela tem os laudos do problema do coração dela. Mas hoje o Senhor lhe deu um novo coração. Você é o que dela? Sobrinha dela. Vem cá. Ih, rapaz. Será que vamos terminar esse culto? Vai ou não vai? Avivamento é isso, irmão. Avivamento é isso. Quem crê? Quem quer continuar o culto amanhã? Vocês estão de brincadeira. Eu já não estou aguentando.
Quem quer continuar o culto de poder amanhã? Levanta a mão quem quer. As duas mãos. Vou ver até o final do culto se o senhor confia. Eu não senti nada. Não estou sentindo nada, nem as perninhas, nem o bracinho, nem nada. Estou totalmente tomado pelo poder de Deus. Vem cá. Olha dentro dos meus olhos. Eu te conheço. Te vi alguma vez. Você desistiu de amar por 2 decepções. Responda para mim se é verdade. É ou não é? A última você falou, não confio mais em ninguém. É ou não é? O seu coração está doente. É ou não é? E agora, nesse momento, até vontade de morrer você teve. Estou mentindo? Você até pensou em tirar a sua vida. Estou mentindo? O Senhor te cure, te liberta. Ele muda a sua vida e cura a sua alma agora. Leva isso em nome de Jesus. O Senhor só revela o segredo do coração para curar. Você nada místico. Vai, em nome de Jesus. São as curas que Deus inicia por conta dele. Deixa eu tentar te explicar o que acontece. Você quer falar? Eu te conheço. Você já teve na igreja muitas vezes. Já fala. Aqui tem um monte aqui, viu? Vai com Deus. Vamos aplaudir Jesus. Agora você percebe, irmão, é interessante, quando o dom flui, eu olho para vocês assim, eu estou vendo uma história desse tamanho na cabeça de cada um. Agora você percebe o tamanho amor e misericórdia que Deus tem por uma pessoa dessa. Como Ele ama. Como Ele ama. Aleluia, o Espírito Santo está agindo aqui nessa noite. É tremendo, você tem que controlar porque é muita unção, é muito dom fluindo. Oh, glória a Deus. Sobre o tanque de Betesda. Afinal de contas, é uma escola de cura.
Deus iniciava aquele milagre por conta dele. O que é o tanque de Betesda hoje? Exatamente isso que você acabou de ver. Deus moveu as águas e enquanto eu estava aqui, o anjo desceu e desentupiu a veia do coração da irmã. E me mostrou. Foi lá e curou o coração da filha, sobrinha. E Deus está aqui agora, nesse instante, iniciando coisas por conta dele. Eu estou vendo o Senhor mudando, eu estou vendo o Senhor curando diabetes, artrite, artrose. Eu estou vendo o Senhor salvando famílias. Enquanto você está aqui, Ele está transformando o coração de filhos. Ele está mudando o paradigma, Ele está em UTIs, em hospitais. Milagres estão acontecendo aqui agora. Quem crê nisso, diga amém. Oh, aleluia. Agora, por que não precisamos pôr uma piscina aqui para um anjo mexer? Porque nós temos o nome de Jesus. Agora você já percebeu que na piscina do tanque de Betesda só uma pessoa era curada por vez? As curas que Deus inicia por conta dele são tremendas, mas elas não têm um propósito de alcançar a todos. Eu gostaria. Por isso, que aí Deus vai usar através de um indivíduo os dons. E por que Deus não pode alcançar a todos por curas que Ele inicia por Ele mesmo? Senão não precisaria dos dons no corpo. E aí não seria uma grande vantagem para o reino. Deus quer que uns orem pelos outros, Ele quer que a igreja opere em dons de sinais e maravilhas. Agora, por que Ele começa algumas curas por conta dele? Para gerar fé nos demais, para que você veja. Então, quando Ele faz algo sobrenatural como esse, Ele entra numa área tremenda, a área do invisível. Como alguém vai descrer de uma coisa dessa? Se ninguém conhece uma pessoa dessa, só ela, nem ela me conhece. Como? Como? Amém, gente? Segundo lugar, dentro desse fundamento, a cura não é sempre instantânea, ou seja, não é sempre na hora. Aqui está um fundamento, por que Deus não quer curar todos instantaneamente? Isso é muito profundo, preste atenção. Eu sei que a nossa ansiedade é terrível, todo mundo quer ser curado agora. Mas veja bem, a cura algumas vezes ela é gradual, a pessoa vai começar um processo de melhora. Por quê? Se nós não compreendermos isso, irmãos, nós vamos murmurar e vamos perder a cura sem mesmo saber que tínhamos recebido ela. Percebe isso? Mas alguns podem dizer, não, pastor, na Bíblia nós vemos pessoas curadas na hora. Não é verdade. Em Lucas 17:14, a Bíblia diz que os 10 leprosos receberam uma ordem do Senhor. Jesus não orou por eles. Eles gritaram de um lado do caminho, Jesus gritou do outro lado, vai até o sacerdote. Eles obedeceram. Jesus não orou, Jesus não disse seja curado. E a Bíblia diz que enquanto eles iam andando, eles iam sendo curados. Veja você que à medida com que eles estavam obedecendo a Deus, a cura ia sendo processada na vida deles. Em João 4:48 ao versículo 53, mostra uma tremenda narrativa. Vamos ler? Isso aqui é tremendo, isso aqui é tesouro para o seu coração, para o diabo nunca entrar no seu coração e você nunca questionar Deus quando as coisas não acontecem na hora que você quer. João 4, verso 48 ao verso 53. A história se passa da cura de um oficial na Galileia, né? No verso 48, disse-lhe Jesus, a menos que veja os sinais e maravilhas, nunca crereis. Viu a importância dos milagres? Lá em Filipe, no texto de Atos, você vê que o povo, quando viu que Filipe, Deus usava ele com milagres, o povo deu crédito a ele. Como eu disse,
Eles questionam sua teologia, mas ninguém questiona como Deus te usa. Se te verem Deus usando. O texto aqui de Jesus é: a menos que vejam sinais e maravilhas, nunca crereis. 49. O oficial do rei disse a Jesus: Senhor, desce, antes que o meu menino morra. No verso 50, assegurou-lhe Jesus: pode seguir, o teu filho vai viver. Teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Veja, o homem não ficou falando: poxa, se Jesus não vai nem orar. Tá louco? Que tipo? Uma vez eu fui no hospital. Cheguei lá no hospital, a família fez toda... É porque nós somos religiosos. Fez toda uma situação para eu ir no hospital. Quando cheguei lá, 2 minutos depois eu desci. A família olhou: mas já? Falei: mas o que vocês esperavam? Vocês esperavam um culto ou uma oração? Vocês estão pegando o boi que eu orei. Jesus não orava. Jesus dizia: quer ser curado? Seja. Quer andar? Anda. Veja, o camarada falou: mestre, pelo amor de Deus, vai na minha casa antes que meu filho morra. Jesus falou: pode ir em paz, seu filho não vai morrer. Ele não saiu falando mal de Jesus do tipo: grosso, estúpido, não gosta de fazer visita, preguiçoso. Ele não saiu falando mal de Jesus do tipo: nem uma oração, que homem preguiçoso. É isso que falam da gente. Jesus não orou, Jesus apenas disse: vá. Aí olha o que diz a Bíblia: ele creu na palavra de Jesus e partiu. Você acha que quando uma palavra é liberada sobre a sua vida tem brincadeira nela? Creia, creia. No verso 51, e quando estava descendo a caminho, seus servos vieram ao encontro e lhe deram a notícia: teu filho vive. 52, então inquiriu deles a hora em que o menino havia melhorado. E eles disseram: ontem, a hora 7ª, a febre baixou. Percebe que enquanto o homem começou a ir para casa, o menino estava melhorando. A coisa é tremenda nesse princípio. Veja bem, um dos homens maiores autoridades de cura e milagre no mundo, chamado John Lake, ele dizia que algumas vezes as curas instantâneas não contribuem muito com o reino de Deus. Elas podem rapidamente deixar de ser uma bênção e passar a ser uma maldição. E como que é? Presta atenção. Algumas pessoas são curadas na hora, vão embora e se esquecem de Deus. Dr. John Lake acreditava que as pessoas que são curadas gradativamente podem ver que vão ficando cada vez melhor à medida que vão caminhando e obedecendo a Deus. Isso lhes dá mais fé, mais confiança e mais firmeza em Deus. Entendeu? A maioria das pessoas que nós oramos na hora, olha, quantas vezes: irmão, você quer aceitar Jesus? Não, pastor, eu vim aqui só para ser curado hoje. Em Curitiba eu orei para uma mulher na cadeira de roda, ela falou assim: que bom, vou lá agradecer meu santo. Vontade, ó. Mas é uma cura instantânea. Veja se o Dr. John Lake não tinha razão. A cura, quando ela começa a acontecer, ela vai te dando força e fé de prosseguir com Deus. À medida que a pessoa vai caminhando com Deus, ela vai melhorando. Então nós devemos crer na cura, nós devemos esperar que ela aconteça na hora da oração, instantaneamente. Porém, se ela não acontecer instantaneamente, não significa que você deva sair sem pensar que foi curado, ou duvidando, porque você pode descrer de algo que recebeu sem saber que recebeu, e perder sem saber que tinha recebido. Saia com fé, crendo que o Senhor começou. Se não aconteceu agora, Ele começou agora. E em último lugar, eu deixei isso por último, que isso não é ensinado por aí, mas precisa ser pregado como verdade. A cura pode ser perdida. A cura divina não é mental, ela é espiritual. Deus não cura o espírito, mas Ele começa a cura no espírito dele. É o Espírito do Senhor que cura.
Ele não cura o espírito do pecador, ele recria. Mas a cura é espiritual. Entendeu o que eu disse? Todos os dons são dons, diz na Bíblia, dons o quê? Espirituais. Se a cura é um dos dons espirituais, ela pode ser perdida. Quando? Quando você se afasta de Deus. Jesus disse a uma mulher que ele curou: vai e não peques mais, para que não piore, para que não aconteça coisa pior. Quando você abre porta para o diabo. Agora, como devo manter a cura e o milagre? Tiago 4:7 diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se nós aprendemos que a doença é uma obra do diabo, nós devemos resisti-lo e também qualquer sintoma dessas doenças. E como faremos isso? Fazendo o que Jesus fez, usando a palavra de Deus contra o diabo, citando a palavra que Satanás foge. Use os textos ditos aqui contra a doença. Mateus 8:17, ele levou sobre si minhas doenças. Isaías 53:4, ele levou sobre si minhas doenças. Salmo 103:13, ele cura minhas enfermidades. Salmo 107:20, ele enviou a sua palavra para me curar. 1 Pedro 2:24, pelas suas pisaduras eu fui curado. Fale isso e o diabo vai fugir. Use a palavra como ele fugiu no deserto. Quando Jesus usou a palavra, ele terá de que fugir. Quando você o resisti-lo, Jesus resistiu o diabo com a palavra. Resista ao diabo com a palavra e você receberá o milagre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Fique em pé.